Áudio 24 da História da Vida de George Miller. Continuação do capítulo 13. Como aconteceu antes, os próprios órfãos colaboraram com o pouco dinheiro que tinham, e George gravou seus centavos e moedinhas no livro com as grandes doações. Ao mesmo tempo em que ele confiava em Deus para obter o dinheiro e construir outro edifício, o orfanato sofria momentos de estresse financeiro. Em algumas oportunidades, não havia um shilling para administrar o lugar. Toda vez, porém, que George orava, o dinheiro chegava. A quantia exata para atender aos custos operacionais diários. Como antes, ele não pegava dinheiro dado para um propósito e usava em outro, por mais desesperada que fosse a necessidade. Nenhuma parte das 3.000 libras dadas para o novo edifício foi usada para as despesas do dia a dia do orfanato. George acompanhava cada centavo. Nenhuma única moeda foi utilizada em qualquer utilidade não pretendida pelo doador. Às vezes, pessoas do outro lado do mundo que ouviram falar do orfanato ou leram o livro de George enviavam dinheiro. Uma pequena garota que vivia em uma fazenda na Nova Zelândia enviou a George um shilling que ganhara vendendo ovos de galinha. Um pastor na Austrália enviou um cheque administrativo depois de alguém lhe enviar uma cópia do livro de George para ler enquanto cuidava de suas ovelhas. Algumas pessoas não doavam dinheiro, e sim itens valiosos. Era bastante comum que um pacote chegasse ao orfanato repleto de anéis, colares de pérolas e broches para serem vendidos e o dinheiro revertido ao orfanato. George muitas vezes sorria para si mesmo quando recebia esses pacotes. Isso o lembrava do tempo logo após ele e Mary se casarem, quando ele pediu a ela para vender a prataria da família. Parecia agora que muitas outras pessoas entregavam ou vendiam seus bens para ajudar os órfãos. Alguém até doou 3 autógrafos de Guilherme IV, o falecido rei. Um de Sir Robert Peel e 2 de Lord Melbourne. E alguém mais doou uma versão antiga e rara da Bíblia de Coverdale, em inglês. Um dos secretários do orfanato cuidava da venda desses itens e alguns deles renderam a Ashley Down uma quantia substancial de dinheiro. Em 29 de maio de 1855, começou a fundação para o segundo orfanato. O plano de George de um único prédio para abrigar 700 órfãos foi alterado para 2 edifícios, um para abrigar 300 crianças e o outro 400. A mudança foi feita para que os edifícios pudessem se encaixar melhor na propriedade existente. Eles flanqueavam a estrutura existente, agora conhecida como a Casa de Órfãos número 1. Em novembro de 1857, foi inaugurada a Casa de Órfãos número 2, com espaço para 200 bebês e 200 meninas de 8 anos ou mais. A Casa de Órfãos número 3 permaneceu na fase de planejamento. Com o aumento do tamanho do orfanato, havia, é claro, uma enorme quantidade de trabalho para George fazer todos os dias. Algumas decisões, como a adição de um caminho que ligasse o pavilhão de jogos
ao ar livre, diretamente à casa de órfãos, número 3, eram fáceis de tomar. Outras eram mais complicadas, como a vez em que Eric, o homem da manutenção, chegou ao escritório de George. É a caldeira do número 1, disse Eric a George, tirando o chapéu sujo e afastando os cabelos dos olhos. Qual é o problema? Perguntou George, fazendo um gesto para que Eric sentasse e se aquecesse ao lado do radiador. Está vazando, claro, e simples assim, senhor. E é um vazamento sério também, o mais grave que já vi. Ela não deveria estar fazendo isso, tem apenas 8 anos de uso. Perguntou George, o que você acha que está causando o vazamento? Isso eu não posso dizer, precisamos entrar na caldeira para descobrir. George pensou por um momento e perguntou, isso significaria tirar todos os tijolos refratários da caldeira, não é? Eric assentiu. E esse é o problema, senhor. Levará pelo menos 2 dias para tirá-los e encontrar o vazamento, selá-lo e realinhar a caldeira com tijolos. Bom, é claro que talvez nem possamos corrigir o problema e teremos que comprar uma nova caldeira. Agora, isso seria um grande trabalho. Poderia demorar 15 dias ou mais. Sim, disse George, interrompendo e pensando em como a água fervente da caldeira alimentava os radiadores de toda a casa número 1. Não importa o que aconteça, as crianças não devem passar frio. Eu o informarei o que faremos sobre isso assim que puder, Eric. Eric assentiu. Voltou a colocar o chapéu e respeitosamente deixou o escritório. George sabia da dificuldade da decisão. Era quase dezembro e muitas vezes começava a nevar por volta dessa época do ano. Se a caldeira fosse desligada por vários dias, a casa ficaria fria demais para que jovens, crianças, órfãos ficassem nela sem pegar um resfriado ou uma gripe. Entretanto, se ele não fizesse nada, a caldeira poderia quebrar e cortar o fornecimento de água quente por mais tempo. George fez a única coisa que sabia fazer. Orou a respeito. No dia seguinte, ele orou primeiro para que o vento se deslocasse para o sul, de modo que trouxesse um clima mais quente, e segundo, que Deus desse aos trabalhadores capacidade extra para a realização do trabalho, a fim de que as caldeiras não precisassem ser desligadas por mais tempo que o absolutamente necessário. Convencido de que era o curso de ação correto, George tomou providências para que alguns trabalhadores viessem na manhã do dia 9 de dezembro de 1857 para reparar a caldeira. Na semana precedente, um vento gelado do norte soprou de forma constante e não deu mostras de parar. Na noite de 8 de dezembro, o vento uivou em Ashley Down e assobiou em torno das janelas da casa de órfãos número 1. É um milagre, Sr. Miller, um milagre, disse Eric, enquanto saudava George na manhã seguinte. O vento virou-se para o sul e o tempo está bem agradável. De fato, durante a noite o vento se deslocara 180 graus e agora soprava o ar quente proveniente do sul. Eric continuou. Paramos de alimentar a caldeira à meia-noite e daí em diante tem estado bastante agradável. Se o tempo continuar assim, não precisaremos de nenhum aquecimento. George sorriu. Era exatamente por isso que ele havia orado.
No porão, ao lado da caldeira, os trabalhadores estavam reunidos esperando a permissão para começar sua tarefa. George agradeceu a todos por terem vindo, fez uma oração e os homens começaram a trabalhar. Eles trabalharam duro durante o dia todo e quando a noite chegou e George foi verificar o progresso, o capataz se ofereceu para que os homens trabalhassem até tarde da noite e depois voltassem na primeira hora da manhã para terminarem o trabalho. Senhor, interrompeu um dos homens que trabalhava na caldeira. Se o senhor não se importar, nós discutimos o assunto e preferimos ficar e trabalhar a noite toda até terminar a tarefa. George viu a sobrancelha do capataz erguerem-se de surpresa. É para os órfãos, um caso especial, o senhor sabe, acrescentou o homem. Disse o capataz, se é isso que vocês querem fazer, para mim está bem. Mesmo assim, vocês ainda terão um dia inteiro de trabalho amanhã. Não pense que vou deixar vocês irem para casa e dormir. Nós entendemos, disse o operário com um dar de ombros. É apenas algo que queremos fazer, só isso. George deixou o porão com um sorriso no rosto. Na verdade, esses homens demonstraram capacidade extra para a realização do trabalho. No momento em que George Miller chegou a Ashley Down na manhã seguinte, o vazamento havia sido reparado, a caldeira estava em processo de recuperação com os tijolos refratários. Essa parte do trabalho terminou no final da tarde e logo depois a água fervente voltou a percorrer os radiadores. No tempo em que a caldeira esteve fora de ação, nenhuma criança se resfriou. Mais uma vez, George Miller agradeceu a Deus por cuidar dos órfãos. De novo, um plano estava crescendo em sua mente. O início da construção da Casa de Órfãos número 3. No entanto, a casa agora acomodaria 450 crianças, não as 300 planejadas no início. O trabalho com os órfãos continuava a crescer e florescer.